Questão. Deputada Gleise, por favor. Obrigada, Jandira. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a liderança da minoria, da oposição, pela realização desse seminário. Cumprimentar a mesa, em nome da professora Esther, querida amiga, e dizer da alegria de ver nessa mesa mulheres debatendo a economia, os rumos do desenvolvimento econômico do país. Acho isso muito importante, então queria saudar com muita alegria. E, obviamente, quando a gente vê tantos dados, tantos números, tantas teorias, a gente se assusta um pouco, né, olhando para a economia como se fosse uma coisa dificílima de entender. Eu, quando nós assumimos o governo, lembro em 2002, 2003, que o presidente Lula sempre fazia críticas. Ele dizia assim, os economistas mostram muitos dados para a gente para tentar nos convencer que não dá para fazer as coisas. E ele, aquela sabedoria popular dele, dizia assim, num país como o Brasil, 200 milhões de habitantes, pobre, com muita riqueza nacional, o que nós temos que fazer é colocar dinheiro na mão do povo. Então, eu quero um programa que coloque dinheiro na mão do povo. Então, tem que gerar emprego, tem que ter renda, tem que ter crédito para que as pessoas tenham capacidade de consumo e possam fazer a economia girar. E ele sempre dizia, dê R$100 na mão de um pobre, para você ver como vai ser utilizado diferente. Você dá 1 milhão para um rico ou 100 mil para um rico, vai para o mercado financeiro. Você dá 100 para um pobre, vai para o supermercado. O dinheiro circula e produz. Então, é essa a lógica. E, infelizmente, é tudo contrário no Brasil hoje, né? Nós estamos com a população, quase 70% da população está numa situação de baixo consumo. Ou porque está desempregada, 12 milhões de pessoas, ou porque está em subemprego. Essa realidade dos Estados Unidos é a realidade aqui. O maior empregador hoje do Brasil são as plataformas de serviço, Uber, iFood, 99, que não tem nenhuma garantia, nenhuma segurança, as pessoas trabalham muito e ganham pouco, né? Ou porque estão endividadas. 64% das famílias brasileiras têm dívidas, e não é feito nada em relação a isso, né? Então, o problema do país não é um problema fiscal. O fiscal é consequência do modelo de desenvolvimento econômico. Se nós persistirmos nesse modelo, nós não vamos resolver o fiscal. Eles não diziam que era só cortar, fazer ajuste que melhorava? Pois bem, a dívida bruta estava, em 2016, em 68%. Hoje está em 79%. Eles só cortaram o tempo inteiro, só fizeram reforma, só retiraram dinheiro. É óbvio que essa conta não vai fechar. Não tem arrecadação porque não tem riqueza, não tem economia. Por que não faz um programa, por exemplo, para retirar as pessoas do endividamento? Nós temos quanto de compulsório hoje, obrigado pelo Banco Central? Eu não sei nem qual está sendo o percentual, mas com uma situação de deflação, juro baixo, é um absurdo o Banco Central fazer um encaixe desse. Por que não solta recursos para os bancos fazer renegociação da dívida com as famílias? Era o mínimo que podia. Nós temos R$1 trilhão entesourado no Caixa Central do Tesouro. Por quê? Por que o governo não usa? Porque as regras fiscais não permitem. Você tem lei de responsabilidade fiscal, você tem o teto constitucional, você tem a regra de ouro, você não pode gastar. Então, você não consegue colocar dinheiro no orçamento. Não tem como a economia dar certo no país do jeito que está. Ainda bem que a gente está caminhando para uma convergência entre os economistas e até os liberais estão se arriscando. Eu li um artigo do Armínio Fraga que eu me belisquei. Isso é o Armínio Fraga mesmo falando isso? Falando sobre a desigualdade, a necessidade de políticas sociais. Claro que a forma de resolver é um pouquinho diferente, né? Porque assim, é cortar os subsídios, é fazer a reforma da Previdência, tirar dinheiro não sei de onde para pôr não sei para onde, ou seja, a compensação orçamentária, não é um modelo de desenvolvimento. Mas o fato é que esse modelo liberal não dá conta, eles não têm condições de levar em frente. E não vai ter condição de levar no Brasil. Então, o problema do Bolsonaro, para além de todas as besteiras que ele faz e bobagens que ele faz, é a economia. Não vai dar resposta ao povo, não vai gerar emprego, não vai dar renda, não tem condições de dar dignidade ao povo brasileiro. Por isso, eu acho que esse debate é o debate central que nós temos que fazer nesse país. E aí está muito certa a nossa proposta de reforma tributária e um plano que a gente tem que apresentar. Nós apresentamos pelo PT e estamos articulando agora com os outros partidos de oposição, um plano de geração de emprego e renda para tirar o povo do sufoco. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, parabéns, e é uma alegria a gente ter essa mesa de mulheres discutindo economia com tanta qualidade.